Bom dia, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Evangelizar, chegando em sua casa. Eu sou o Padre Jairo Silva, você já me conhece. Venho lá da Arquidiocese de Montes Claros, mas estou sempre por aqui. E é claro, o nosso conteúdo é a Palavra de Deus, porque se faz necessário, sobretudo em nosso tempo, evangelizar. Estamos juntos no programa com a Palavra e eu quero cumprimentar você que nos acompanha de sua casa. É muito bom saber que quando nos comunicamos por aqui, trazendo o conteúdo da Palavra de Deus, nós temos a alegria e a certeza de ver que você nos acompanha da sua casa. A obra Evangelizar sempre traz conteúdos orientadores para a sua fé e para a sua vida. Por isso eu quero te convidar a acompanhar o programa com a palavra hoje, aqui pela TV Evangelizar. Lembrando que no final do programa nós trazemos a nossa bênção e, é claro, pedimos a bênção de Deus, nosso Senhor, para a água, que você deve trazer para junto da sua TV, que você deve trazer para junto do seu computador, se você nos acompanha pela internet. Só lembrando, é importante que você também faça contato conosco, que você participe do programa, uma vez que estamos ao vivo e poderemos refletir sobre a Palavra de Deus, um tema muito especial, que eu fiz questão de dar continuidade à proposta da igreja. Ontem, domingo, foi o dia de celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo, e a igreja celebra, é claro, festejando São Pedro e São Paulo e orando pelo nosso Papa, o Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro. Hoje eu vou dar continuidade a esta reflexão sobre o papel de Pedro na história e na vida da igreja, mas ao mesmo tempo convidar você a rezar comigo pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pela igreja e, é claro, por todos aqueles que nos dias atuais têm a missão de continuar anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos utilizar para a reflexão da Palavra de Deus hoje é o Evangelho de Mateus. Você já pode buscar a sua Bíblia, trazer para perto. Nós faremos a reflexão do Evangelho de Mateus no Evangelho de ontem, o capítulo 16, os versículos de 13 e seguinte. Nós vamos refletir a palavra, rezar pelo Santo Padre e pedir ao Senhor que nos conceda forças para que também nós possamos continuar sendo ponto de unidade na igreja pelo nosso batismo, pelo nosso comprometimento com os caminhos que a igreja traça no dia a dia na ação evangelizadora, porque evangelizar é preciso. Lembrando, mais uma vez eu reforço, traga o seu copo com água, prepare-se para ligar para nós, DDD 41 3221 6060, entre em contato com a equipe do nosso call center, deixe o seu pedido de oração, se prepare para participar conosco ao longo do programa, porque o nosso conteúdo aqui é o Evangelho. Agora eu quero, no início dos nossos trabalhos, apresentar para você o jornal do evangelizador desse mês de julho. Nós estamos no primeiro dia do mês de julho. E o jornal do evangelizador traz conteúdos interessantíssimos para a nossa fé. Este jornal do evangelizador do mês de julho nos traz, por exemplo, a presença e o poder da intercessão de Nossa Senhora do Carmo, que inclusive é madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Nesta edição do mês de julho, você vai descobrir como Nossa Senhora do Carmo se tornou a madrinha dessa obra. E também vai encontrar uma reflexão lindíssima do nosso querido cardeal Dom Orani Tempesta, lá do Rio de Janeiro, que faz uma reflexão sobre São Joaquim e Santa Ana. Mas não se esqueça, seja um associado, entre em contato conosco, para você também ter acesso ao jornal do evangelizador. Ligue DDD 41 3221 6060.
é muito importante que você esteja sempre em sintonia conosco, porque tudo que nós preparamos nessa obra é para te aproximar de Deus nosso Senhor. Retomando, quero te fazer esse convite todo especial para termos contato com o texto bíblico de hoje. Retomando o evangelho de ontem. Eu proclamo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, lá no capítulo 16, versículos de 13 e seguintes. Ouçamos. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, Simão Pedro, tomando a palavra, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, sejam fonte de graça, bênção e salvação para todos nós que hoje, na nossa peregrinação, nesta segunda-feira, após celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, retomamos estes ensinamentos da Sagrada Escritura com o intuito, de fato, de refletir um pouco mais sobre o papel de Pedro. E aqui com Pedro eu quero retomar, é claro, o conteúdo da solenidade. Eu quero retomar a figura de São Paulo, considerando sua grande importância para a vida e a ação da igreja. Quero retomar São Paulo porque ele é fonte inspiradora para todos nós na vivência do nosso batismo, pois a partir de um determinado momento de sua vida, quando ele teve aquela trombada com o nosso Senhor Jesus, eu costumo dizer que Paulo teve uma trombada com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Quando ele cai do cavalo, eu costumo dizer que ele, na verdade, cai na real. Ele volta à consciência de si. Ele percebe que toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele tem, toda a autoridade que ele tinha diante das autoridades de seu tempo e sobre o povo, porque ele era um grande perseguidor daqueles que se tornavam seguidores de Jesus Cristo ressuscitado através do anúncio dos apóstolos. Paulo, ele vive uma mudança extraordinária de vida. E nesta mudança extraordinária de vida, ele volta ao Senhor. E ele pede o batismo. E ele, orientado na fé, ele se torna o grande evangelizador, o grande pregador, o grande anunciador dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo ao seu tempo. Quando nós celebramos, na verdade, a solenidade de Pedro e de Paulo, nós temos em vista que Pedro e Paulo foram os grandes pilares da igreja. No início do cristianismo, eles foram os grandes colaboradores. Se a fé que Pedro teve, pela experiência que ele fez com Deus, o fez tornar-se uma pessoa capaz de proclamar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o enviado de Deus para transformar a humanidade inteira com sua presença. Se Pedro recebe de Jesus a missão de unir a comunidade que ali
logo após a ressurreição de Jesus, se tornaria a comunidade dos seguidores do ressuscitado, ele que se tornou o ponto de unidade, ele que se tornou o orientador espiritual, ele que se tornou naquele tempo o pai da fé e referência para a comunidade nascente, que ia se organizar logo a partir de Pentecostes. Paulo, quando cai do cavalo, defende todo esse trabalho que Pedro vem fazendo, e os dois se tornam dois grandes pilares na vida da igreja nascente. Mas eu quero lembrar que esses dois homens que hoje são tidos pela igreja como dois grandes pilares, dois grandes sustentáculos da fé em Jesus Cristo ressuscitado, eles que estavam como que à frente dos seguidores do ressuscitado, esses dois homens se tornaram referência para todos nós na vivência do nosso batismo. Nós somos convidados de fato a olhar para Pedro e Paulo, observar a vida deles antes de Jesus, a história deles antes de Jesus, e observando a vida e a história deles diante de Jesus, nós somos chamados a olhar a nossa vida, a nossa história, e olhando a nossa vida e a nossa história, deixar de se comportar como quem se considera incompetente para a obra que o Senhor precisa realizar no mundo. A TV Evangelizar, quando ela chega na sua casa, ela chega para, como Paulo, levar o Evangelho de Jesus Cristo e te estimular na sua caminhada de fé, para que você assuma o seu batismo e se torne também um evangelizador com a TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. Nós estamos nos aproximando do nosso intervalo. Eu quero lembrar você que durante o intervalo você já pode fazer a sua ligação, DDD 41 3221 6060. Nós estamos ao vivo, você pode participar conosco, deixar o seu pedido de oração, se associar a esta obra que é muito importante para a vida da igreja no Brasil e no mundo, porque estamos chegando cada vez mais longe, quando pessoas como você, ouvindo esta palavra, se tornam pessoas novas e abraçam esta causa, nos ajudando a ampliar o nosso sinal por todo o Brasil. É num instante, não saia daí, busque o seu copo com água, participe conosco, eu estou te aguardando depois do nosso intervalo. Olá, você que está chegando aqui na nossa TV Evangelizar, ligou a sua TV agora? Ou já estava nos acompanhando? Quem está nos acompanhando sabe que estamos ao vivo. Eu sou o Padre Jairo Silva, estamos no ar com o programa Com a Palavra. E a palavra é alimento para a nossa vida de fé. Por isso, nós nos compreendemos como a TV que recebe o nome de Evangelizar. Porque para nós a consciência é plena, evangelizar é preciso e o conteúdo tem que ser a palavra de Deus. Portanto, você que está chegando agora, tome a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus capítulo 16, nós estamos refletindo hoje sobre aquele dia em que Pedro proclama ser Jesus o Filho de Deus, depois de ter sido interrogado pelo Senhor. Eu gosto muito de refletir esse texto bíblico, e nós estamos fazendo isso hoje aqui na TV Evangelizar, sem perder de vista que nós estamos em oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e por toda a igreja em sua missão evangelizadora. Mas eu quero lembrar também, antes de dar continuidade aqui aos nossos trabalhos e à reflexão, inclusive já tem uma irmãzinha aqui nos aguardando na nossa ligação, é a Ivonete dos Santos. Aguarda aí, minha irmã, nós já fizemos contato anterior aqui, mas eu quero lembrar e colocar para você que está nos acompanhando, ligadinha conosco, que nesse final de semana aconteceu um momento muito especial, sabe? Foi exatamente a campanha, a ação extraordinária das 24 horas de oração. Você que nos acompanha sabe que neste fim de semana aconteceu.
a 14ª edição das 24 horas de oração aqui na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Veja um pequeno trechinho da bênção final desse emocionante encontro que contou, é claro, com a presença do Padre Reginaldo e outros sacerdotes que estiveram aqui. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E vamos à bênção final. Vamos, Padre, todos a bênção. Imagina, se imagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, número perfeito, hein? 7. É muita bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aos que estão em casa, pelo rádio, TV, internet, aos que estão aqui, que a bênção de Deus recaia sobre todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora dá um cheiro quem está do teu lado e diga: que bom que você veio. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Quando eu vacilar, eu não temerei. Obrigado, irmão. Não, Imagina, eu que agradeço. pois o Senhor Obrigado, está irmão. comigo. Gente, que maravilha, eu gosto de falar muito isso com o povo também, dá um cheiro, um abraço e amasso no seu irmão que está do seu lado. Gente, foi uma maravilhosa festa para nosso Senhor Jesus Cristo nesse final de semana, muito emocionante ver tantas pessoas reunidas pela fé. E olha, se você perdeu e quer rever todos os momentos das 24 horas de oração, a partir de amanhã, às 8h30 da noite, você pode conferir a reprise que vai passar aqui na TV Evangelizar, aqui na nossa programação. Vale a pena conferir de novo. E você que não participou, pode participar conosco através da TV Evangelizar para todo o Brasil. É uma bênção de Deus. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero retomar, antes do texto, de retomar o texto bíblico aqui, eu quero chamar a minha irmã Ivonete dos Santos, lá de Faxinal, aqui no Paraná. Bom dia, minha irmã. Alô? Alô? Ainda não? Então nós vamos voltar aqui, talvez ela caiu, eu deixei, tadinha, deixei a Ivanete esperando um tempão, né, porque eu precisava seguir aqui com algumas coisas interessantes que eu considerava comentar e trabalhar com você, mas enquanto a gente não volta com a ligação, eu quero retomar o texto bíblico aqui. Eu disse que falaria com a Ivanete antes, vá ligando, participe conosco, seja um participante ativo e associe-se a nós. DDD 41 3221 6060. Participe conosco e enquanto isso eu quero te convidar a participar aqui da reflexão que pretendo fazer a partir de agora. Olha, o texto bíblico é do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 e seguinte. Gente, eu gosto muito desse momento em que nosso Senhor Jesus Cristo quer saber o que as pessoas estão dizendo sobre Ele, pelos arredores. E aí eu acho muito curioso que Jesus pergunta o que estão dizendo e eles dizem várias coisas. Olha, uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Eu acho muito curioso. Jesus faz essa pergunta, mas a pergunta fundamental que ele vai fazer é a que Pedro responde. Ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, Pedro tem logo uma iniciativa e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta afirmativa de Pedro é uma afirmativa de quem já compreendeu quem é Jesus, já percebeu qual é o papel de Jesus e já aderiu ao projeto de Jesus.
Olha que curioso, que lindo a gente perceber isso. Não é à toa que Jesus se alegra com Pedro e fala: bendito és tu, filho de Jonas, porque não foi nem do sangue nem da carne que obtivestes esta informação, mas foi o próprio Deus, o meu Pai, que te revelou isso. É bonito a gente perceber o desfecho, e eu gosto de considerar o seguinte: às vezes nós temos uma dificuldade de seguir a nossa vida, de continuar o nosso peregrinar, porque nós temos uma necessidade de que as pessoas compreendam quem nós somos. Muitas vezes nós vivemos para dar satisfações às pessoas a nosso respeito, e na verdade, quando a gente se preocupa em dar satisfações aos outros, a gente não cumpre a nossa missão. Jesus é um exemplo para isso. Aí ele vai e pergunta para os deles, vem cá, e quem sou eu para vocês? E quando Pedro diz, ele logo fala assim: que bom, então significa que você compreendeu o meu papel e isso basta. Portanto, já que você compreendeu o meu lugar na vida de vocês, então agora eu confio a você uma responsabilidade. O que você ligar, eu te entrego as chaves, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Ele confia uma missão a Pedro, e isso é muito bonito. Gente, voltamos com a ligação agora, e eu preciso de fato ouvir a Maria das Dores, lá de Fortaleza, no Ceará, está ao vivo conosco. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Padre, minha bênção. Deus te abençoe, Maria das Dores. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem tem o nome de Maria das Dores lá em casa? Sim. A minha mãe, a mãe do padre. Oh, não acredito que meu nome seja a mãe da mãe do Padre. É verdade. Que alegria, que prazer. Tudo bem com a senhora, dona Maria das Dores? Minha ligação é pedido de oração, viu, Padre? Sim. Diga, nós vamos colocar junto do altar. Isso. Guilherme, Francisco Valmiro Pinto. Sim. E toda a minha família, que é muito grande, eu não posso dizer os nomes não, que é muito grande, eu vou passar agora amanhã toda. Mas aí como é que eu faço, dona Maria das Dores? Eu posso colocar assim, toda a família das Dores? Isso, bote Guilherme, Francisco Valmiro Pinto, e aí toda a família de Maria das Dores Pinto. Pronto. Toda a família de dona Maria das Dores, lá de Fortaleza, no Ceará. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós vamos colocar toda a família da senhora em oração, tenha certeza disso. Mas eu só quero fazer uma pergunta. A senhora rezou pelo Papa ontem? Por 24 horas. Olha que bênção. Então a senhora também estava ligada aqui na programação da todo... TV Evangelizar. Eu rezo todo dia de manhã, antes de eu dormir. Amém. Eu me acordo para vocês todos. A obra Evangelizar, para o Pai Jesus mandou aqui para todo o Padre do Brasil, principalmente que amém, dona Maria das Dores. De Guadalupe. Deus abençoe. Eu peço muito por vocês. Ok, deixa eu falar com a senhora. Também, que atende. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu quero convidar a senhora para ficar aí ligadinha conosco. Nós estaremos em oração pela família da senhora. Além de rezar pela família da senhora, colocaremos as intenções de todos os que estão também participando conosco, mandando seus pedidos de orações. E eu quero dizer para a senhora o seguinte: continue ligadinha, porque no último bloco a gente vai se unir em oração pelo Papa, tomando consciência do nosso papel, porque a gente tem que seguir o exemplo de São Pedro e unir a nossa igreja pela oração. Amém? Deus abençoe, viu, dona Maria das Dores? Fica com Deus. É isso, gente. Nós estamos agora entrando mais uma vez no nosso intervalo e no próximo bloco convido você a trazer o seu copo com água para a gente fazer a nossa reflexão final junto e, é claro, a oração pedindo as bênçãos de Deus Nosso Senhor pela igreja, pelo Papa e por nossas famílias. Voltamos num instante.
A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, o Papa é a igreja, somos a igreja do Senhor. Eu amo esta canção, porque nesta canção nós somos lembrados da importância da oração da igreja pelo Papa, para que ele continue, a exemplo de Pedro, sendo ponto de unidade na igreja. Você já parou para prestar atenção na presença bonita do Papa Francisco no dia a dia da igreja e como ele tem percorrido o mundo inteiro levando a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo e gerando diálogo, unidade, comunhão no dia a dia da igreja? É uma grande bênção de fato. Por isso, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo nos dá a oportunidade de rezar pelo Papa, para que na nossa oração pelo Papa possamos com ele ser ponte de unidade na igreja pela oração. E é claro, seguindo os exemplos também de São Paulo, que foi um grande anunciador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso na vida da igreja, nós assumimos esta grande bênção que é a ação evangelizadora da igreja para que as vidas sejam transformadas. Olha, eu quero falar sobre algo muito importante hoje, a noite de louvor. Nós estamos na nossa semana, já celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, continuamos em oração pela igreja e nós temos também a nossa noite de louvor hoje. Hoje, o programa Noite de Louvor encerra uma série, Maria Desatadora dos Nós, como tema, desatai os nós dos pensamentos ocultos. Vamos iniciar às 17 horas, diretamente do nosso anfiteatro das Santas Chagas de Jesus, aqui em Curitiba, ao vivo para todo o Brasil. Na primeira pregação da noite, vamos ouvir as palavras do padre Christian Tchankar, né? Outro dia eu estive com a mãe dele, lá em Itaúna, Minas Gerais, uma maravilha. Também, a segunda pregação da noite será com a nossa querida irmã Zélia, né? Um grande abraço, irmã Zélia, ela estará conosco. E a adoração ao Santíssimo será comandada pelo padre Marcos Miranda. E além de o padre Marcos Miranda estar presente, teremos a Adriana Arides no louvor. Participe desse momento de fé, não perca, fique ligadinho, ligadinha conosco. Olha, agora eu tenho uma ligação, mais uma pessoa está conosco. Caio, de novo, gente, como a Dona Maria lá no início do programa. Então corre, liga para cá, participe conosco. Se você não tiver a oportunidade de falar conosco, porque já tem alguém na linha, deixe o seu pedido de oração, associe-se a nós, assumindo esta obra de evangelização. Era o Gilberto Vasconcelos, que com certeza está nos assistindo. Um grande abraço para você, meu irmão, aí em Fortaleza, no Ceará. Eu quero então agora retomar a nossa reflexão e ir mais adiante. Eu dizia para você que muitas vezes na vida da igreja nós temos dificuldades de assumir o nosso batismo, de desenvolver um serviço, um trabalho, um ministério na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso grupo de reza do terço ou de oração, ou grupo de mães que oram pelos filhos. São tantos os segmentos na igreja que estão numa vigilância e numa oração contínua para que a vida em meio aos homens melhore. Olha que curioso, eu quero chamar a sua atenção agora para essas duas figuras. Primeiro, Pedro, a quem Jesus confiou o governo da igreja, lá no início do cristianismo. Pedro era um sujeito medroso, Pedro era um sujeito temperamental. Pedro chegou a se acovardar quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus ou não, mas ele foi capaz de manifestar a sua fé em Jesus Cristo, e a partir do Pentecostes ele tomou tamanha coragem que ele ficou à frente da igreja, recebendo e assumindo a missão que Jesus tinha confiado a ele, de conduzir a comunidade dos seus seguidores. Ele se tornou ponto de unidade, ele
se tornou referência espiritual, ele se tornou o sucessor de Jesus Cristo, acompanhando o grupo que surgia, que depois, mais adiante, será chamado de igreja. Agora eu quero olhar para Paulo, para concluir a nossa reflexão com você. Quem foi Paulo? Nós já sabemos que era um homem inteligente, nós sabemos que era um homem que tinha autoridade diante das autoridades do seu tempo. Gente, ele tinha carta de autorização para entrar na casa das pessoas que se intitulavam seguidoras do ressuscitado, e ele perseguia essas pessoas. As vestes do primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, foram depositadas aos pés de Paulo. Mas quando no caminho para Damasco ele caiu, e eu costumo dizer que quando ele caiu na real, quando caiu do cavalo, e ele ficou cego porque contemplou a luz de Cristo, porque ele estava acostumado a ver com a luz do mundo e a autoridade que ele tinha nas mãos. Quando ele ficou cego, meu querido, minha querida, é que ele enxergou Jesus. Olha que curioso, ele precisou ficar cego para enxergar a verdade sobre nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir dali, ele seguiu todas as orientações do Divino Mestre. A partir dali, ele pediu o batismo, e ele se tornou um seguidor e defensor do ressuscitado, e ele percebeu que evangelizar era preciso. Ele se tornou o segundo grande pilar, porque Pedro era o pilar da unidade e Paulo se tornou o pilar do anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi o grande responsável pelo surgimento das primeiras comunidades cristãs. Que bênção, que graça. Agora eu pergunto, meu irmão, minha irmã, Pedro era perfeito? Não. Mesmo sendo um homem cheio de incerteza, se tornou um grande líder, o primeiro papa da igreja. Nós rezamos pelo nosso Papa, para que ele tenha essa mesma força, mesmo com suas limitações. E hoje nós rezamos por mim e por você, para que a gente possa seguir o exemplo de Paulo, no anúncio do Evangelho, assumindo o nosso batismo. Toma consciência disso, não seja covarde, não seja medroso, não diga que você não tem condições de fazer nada na vida da igreja. Nesta hora de prece, de oração pela igreja, pelo Papa, eu quero te convidar. Vamos pedir a intercessão de nossa mãe, Nossa Senhora, para que a gente seja solícitos como ela no anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim a gente possa apresentar o Cristo ao mundo pelo anúncio do Evangelho. Vem comigo, vem para perto do altar, vamos rezar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que abençoe as nossas vidas, vamos pedir ao Senhor que abençoe esta água, que a água que você vai consumir na sua casa e que agora será abençoada, seja fonte de bênção para a sua vida, para a sua família. Purifique o seu pensamento, restabeleça a sua saúde, seja fonte de cura para as suas enfermidades físicas e seja causa de fortalecimento, porque a água abençoada, ela é fonte de reavivamento para a existência de todos aqueles que creem no ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, peça força ao Senhor nosso Deus, para que você seja ponto de unidade na sua comunidade de fé, nos ambientes pastorais, nos movimentos onde você atua na sua paróquia. Peça força ao Senhor, que você seja exemplo de unidade como Pedro foi. Peça ao Senhor que te conceda a graça de abraçar com a igreja a missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor que te abençoe, que abençoe a sua vida, que abençoe a sua família. Deus Pai de bondade, abençoai esta água, fonte de vida nova. Que a vossa graça e a vossa bênção possa se derramar sobre a vida de todos aqueles que estão em sintonia conosco, sobre a água que cada um trouxe para junto da sua TV. Abençoa, Senhor, a vida do teu povo que está unido a nós e que é chamado a assumir o seu batismo na missão da igreja, porque evangelizar é de fato preciso em nossos tempos. Abençoa, Senhor, os teus e a esta água, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, chegamos ao término de mais um programa com a palavra. É uma alegria estar com vocês. Rezem por mim, eu rezo por vocês aqui, junto com toda a nossa equipe da TV Evangelizar. E eu quero lembrar uma coisa: a partir das 12 horas, daqui a 20 minutinhos, nós estaremos ao vivo também
com a missa aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Além da missa ao vivo, depois nós seguiremos com a nossa programação à tarde. Além de ter toda uma programação linda à tarde, como eu já lhe disse, à noite nós temos a nossa noite de louvor com o Padre Christian Tchancar, com o Padre Marcos Miranda. Nós teremos pregação e nós teremos a presença de Adriana Arides. Permaneça conosco, é uma alegria ter você aqui. Una-se a nós, porque evangelizar é preciso. Fique com Deus.